Então eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia, se você trouxe a sua Bíblia, em Lucas 1, a partir do versículo 27. Hoje a gente vai ler toda essa passagem que fala sobre Maria. Há uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. E agora eu vou falar para vocês alguns tópicos para que a gente possa florescer, assim como Maria floresceu aqui nessa passagem. E o nosso primeiro tópico é enfrentando a pressão social. Assim como Maria enfrentou dúvidas quando o anjo chegou e anunciou aquela profecia a ela, nós também, jovens, adolescentes, homens, mulheres, a gente também enfrenta pressão social todos os dias da nossa vida. E eu trouxe uma ilustração para que a gente possa se colocar nesse lugar e se identificar que área hoje o Senhor quer que a gente floresça na nossa vida. Então, imagine uma jovem chamada Ana, que sempre amou música e queria ser cantora, mas sua família esperava que ela seguisse uma carreira mais tradicional. Ela se sentia perdida entre seguir os seus sonhos ou agradar aos outros. No entanto, ao se aproximar de Deus, Ana encontrou forças para ser quem ela realmente era, enfrentando a pressão social e florescendo em sua paixão pela música. Como eu já falei, nós jovens, a gente está sempre enfrentando essas pressões da sociedade, seja no nosso trabalho, seja na escola, na faculdade, enfim, com a nossa família, talvez com os nossos amigos. E eu falei de Ana, mas agora eu quero falar sobre a Maria Eduarda. Desde que eu era muito pequena, eu falava que meu sonho era ser médica. Sempre falei para minha família que meu sonho era fazer medicina e que isso não ia mudar de jeito nenhum. E até que eu conheci Jesus e comecei a ter uma vida de intimidade com Deus. E a partir do momento que a gente começa a estar num nível maior, num nível mais profundo com Deus, a gente começa a fazer essas orações perigosas, né? Senhor, eu quero viver a tua vontade, sabe? Eu quero sonhar os teus sonhos, quero sonhar o que o Senhor sonha para mim, eu quero viver tudo aquilo que o Senhor já escreveu sobre a minha vida. E sempre que me perguntavam assim, vai ser médica? Eu falava, se Deus quiser, né? Se for da vontade de Deus, eu vou. E adivinha? Não era. Descobri que não era da vontade de Deus isso para minha vida. Mas a minha família, ela já tinha comprado esse sonho junto comigo, sabe? A Duda, a médica, sabe?
você esteja lidando uma pressão no seu trabalho, sabe? Se eu que estudo, já estou sempre inserida nessas pressões sociais, imagine quando eu estiver na faculdade, sabe? Que dobra. Ou quando eu estiver, enfim, trabalhando. E hoje eu queria que você refletisse agora, sabe? Qual que é a pressão social que você tem enfrentado hoje? Que você possa estar também se colocando nesse lugar para que o Senhor te leve a florescer, assim como o Senhor me levou a florescer nessa área. Agora, passando para o segundo tópico, diz assim: superando a dúvida e a incredulidade. Assim como Maria enfrentou aquela dúvida quando o anjo chegou e falou para ela: Maria, você ficará grávida e dará à luz a um filho. Sabe? Ela perguntou: Senhor, como que vai acontecer isso se eu sou virgem? Sabe? Ali, naquele momento, surgiu uma raiz de incredulidade no coração dela. Sabe? E muitas vezes, por um tempo da minha vida, eu estava muito incrédula com tudo que o Senhor estava me anunciando, sabe? Todas as profecias que o Senhor vinha e falava comigo, ou mandava um profeta vir falar comigo, eu não conseguia acreditar, sabe? Eu não conseguia acreditar que talvez eu estaria aqui hoje. E quando o Senhor revelou isso no meu coração, essa raiz de incredulidade, eu lembro que eu botava a mão na minha cabeça assim e falava: Deus, por favor, tira toda a incredulidade que tem dentro de mim, sabe? Derrama o dom da fé sobre a minha vida, sabe, Senhor? Porque assim como eu vou trazer aqui outra ilustração para vocês vão conseguir entender um pouco melhor. Eu conheci um rapaz chamado Davi, que sempre sonhou em ser um missionário, mas as circunstâncias pareciam impossíveis. Ele duvidava se conseguiria alcançar seus objetivos e se perguntava se Deus realmente o chamava para isso. No entanto, ao se dedicar à oração e à busca da vontade de Deus, Davi encontrou a confiança necessária para superar suas dúvidas, confiando plenamente nas promessas divinas e florescendo em sua missão. E assim como eu estava falando sobre fé, sabe, dúvida, incredulidade é algo que o inimigo vai querer colocar o tempo todo no seu coração. Sabe, o inimigo vai querer que você o tempo todo duvide do que ele entregou nas suas mãos, sabe, do que ele depositou na sua vida. E por isso que a importância da gente viver pela fé e regar essa vida com oração, sabe, essa vida com devocional, essa vida rendida a Deus, sabe? Então, quando você perceber que você não está acreditando no que o Senhor já falou sobre você, que você possa pedir, sabe, clamar: Senhor, derrama o dom da fé sobre a minha vida, sabe? O Senhor quer que você realmente seja sincero, que você realmente rasgue as vestes, rasgue o coração na presença dele, sabe? Que você possa chegar e clamar por esse dom da fé, sabe? Que você não deixe que o inimigo continue minando na sua mente, continue minando no seu coração, sabe? Que ele continue falando: olha, você não vai dar em nada, sabe? Você não vai pra frente esse teu projeto, essa tua empresa, pode esquecer, sabe? Você não vai prosperar. Olha de onde você veio, sabe? Olha a tua família. Não, você acha que você vai ter um casamento abençoado? Sabe? Olha os seus pais, olha tudo que já aconteceu com você. Enfim, que você possa agora identificar essa raiz no seu coração e realmente se arrepender, pedir para o Espírito Santo, sabe, te mostrar, sabe, que você possa pedir para o Senhor blindar a sua mente, blindar o seu coração, para que essas dúvidas não façam mais parte do seu dia a dia.
se sentia perdida, tentando ser alguém que não era. Até que um dia participou de um encontro com Deus, onde entendeu que sua verdadeira identidade estava em Cristo. A partir deste momento, Júlia encontrou seu propósito em compartilhar o amor de Deus com outras pessoas, florescendo em sua fé, impactando vidas ao seu redor. Sabe, talvez você conheça uma Júlia, sabe, você fala, nossa, a minha irmã é uma Júlia, ou a minha prima é uma Júlia, ou enfim, eu sou uma Júlia, sabe? E muitas vezes o inimigo também coloca isso na nossa mente, sabe? Talvez a sua família não seja uma família amorosa, ou você não tem uma boa relação com seus pais, sabe? Com seu pai, com sua mãe, enfim, com suas avós, ou você não tenha nem amigos, nem família, nem nada, sabe? E o inimigo coloca isso no seu coração, sabe? Ele fala, ninguém gosta de você, você é rejeitada, sabe? Vai lá, posta uma foto, o mundo vai te adorar, sabe? Você vai receber muitos likes, vai lá, mostra o seu corpo, você vai ver, todo mundo vai te adorar, sabe? E o Senhor quer que você conheça a sua identidade, sabe? Muitas vezes é mais fácil a gente conhecer quem a gente é quando a gente conhece o Deus que nos criou, sabe? Quando a gente conhece o Pai que nos formou desde o ventre da nossa mãe, sabe? Então que hoje você possa também clamar por entender a sua identidade, porque quando a gente entende a nossa identidade, sabe? O inferno estremece, porque ele sabe que ele não tem como abalar um filho de Deus. E se você é essa pessoa, se você é essa Júlia, sabe, olha para o lado, olha para trás, olha para essa igreja. Talvez você não tenha muitos amigos, talvez você não possa contar com a sua família, mas essa é a rede de apoio que o Senhor te deu hoje, sabe? A nossa igreja, ela está aqui, ela quer que seja tua família, ela quer que você faça parte do corpo junto conosco, sabe? Ela quer que você sinta que você tem uma casa, que você tem uma família, que você possa olhar também para Deus e ver que você tem um Pai. Assim como a pastora falou hoje, sabe? Que você receba essa paternidade de Deus hoje. E falando um pouco mais sobre o propósito, eu estava preparando essa palavra e o Senhor me entregou uma frase, ele falou muito forte essa frase comigo, que é floresça aonde Deus te plantou. E eu estava conversando com Deus e tal sobre a palavra e começou a passar um filme assim dos últimos anos na minha mente. E foi passando o filme e Deus estava narrando. E Deus disse assim, filha, eu vou te plantar no CEP por 3 anos, floresça lá, que é o colégio que eu estudo hoje. Mas há 3 anos atrás eu não queria estudar lá, não era o plano original, sabe? Eu tinha outros planos, eu queria estudar em outro colégio e no fim, na época deu tudo errado por estudar no colégio que eu queria. Começou a dar errado umas coisas assim inimagináveis e eu lembro que eu fiquei muito triste, eu não conseguia entender, sabe, o porquê que Deus estava, né, fechando uma porta na minha vida. Mas quando Deus começou a falar comigo assim, filha, eu te plantei lá para que você floresça lá, sabe? Eu comecei a ver assim, eu lembro que no primeiro ano do ensino médio só tinha eu e mais uma amiga minha crente na sala e a gente chegou lá já bem malucas assim por Jesus e a gente não estava se opondo àquilo, sabe? E a gente pode ver, hoje a gente continua vendo assim muitos frutos, sabe? Da nossa obediência, do nosso posicionamento, da gente ter tido ousadia e coragem de falar, não, a gente é crente sim, sabe? A gente vai evangelizar sim aqui, sabe? Declarar sobre aquele colégio que ele pertence ao Senhor, sabe? Por mais que nosso colégio inteiro, né, não se converteu, mas a gente pôde ver os frutos, sabe? E daí foi passando o filme da minha vida e daí Deus disse, filha, agora eu vou te trocar de turma, floresça lá também. E quando a gente foi pro 2º ano do ensino médio,
todas as amigas se separaram, foi cada uma para uma turma. E continuou eu e minha amiga desde o primeiro ano lá, as crentes, a gente foi para essa outra turma. E também a gente pôde ver assim, os frutos que o Senhor colocou em nós, sabe? A gente pode florescer de novo. E assim como meu pai falou sobre essa promessa da minha vida de ir para as nações, sabe? De ser uma missionária, enfim. O Senhor falou muito forte comigo que se eu tivesse já em outro país, ou enfim, em outro lugar, em outro estado, em outra cidade, eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje, sabe? Eu ainda estou no processo, o Senhor ainda está fazendo com que eu floresça aqui, sabe? Agora aqui a nossa igreja em São José dos Pinhais, uma bênção, e a gente está podendo ver muitos frutos também de uma vida de obediência, de posicionamento. E eu entendi também, o Senhor falou comigo que o nosso campo missionário é onde o Senhor nos planta hoje. Então, sabe, hoje o meu campo missionário é essa cidade. Hoje o meu campo missionário continua sendo o meu colégio. Hoje o meu campo missionário é a minha família. Sabe, hoje o meu campo missionário é a minha casa. Pode ser que amanhã não seja mais. Pode ser que amanhã o Senhor me leve para outro lugar. Mas sabe, hoje eu sei onde Ele me colocou. Eu sei aonde eu preciso florescer. Então, que hoje você possa também se colocar nesse lugar e se perguntar para o Senhor, sabe? Deus, onde que é meu campo missionário hoje? Onde o Senhor quer que eu floresça hoje? Agora, indo para o nosso quarto ponto, que diz assim: fidelidade ao chamado. Maria permaneceu fiel ao chamado de Deus, mesmo enfrentando desafios e adversidades. Pensem comigo aqui novamente. Conheci um grupo de amigos que enfrentaram muitas críticas e zombarias por sua fé. Eles foram desafiados a escolher entre se manterem firmes em seus valores ou ceder à pressão para se encaixarem no mundo ao seu redor. Mesmo diante das dificuldades, eles escolheram permanecer fiéis a Deus. E agora que eu estava contando, né, desse tempo no meu colégio, no primeiro ano, assim, eu e minha amiga, a gente enfrentava muito, assim, muita zombaria, muita crítica. E a gente, mesmo assim, a gente permanecia fiel a Deus. A gente nunca negou, sabe, que a gente era crente. A gente nunca negou o nome de Jesus, sabe? Não era motivo de vergonha. Pra gente, a gente sabia que isso ia acontecer, que o mundo ia estar lá, ia estar criticando a gente, ia estar dando risadinha. Mas a gente não estava nem aí, sabe? A gente sabia para que Deus chamou a gente. A gente sabia que aquilo ia gerar fruto, sabe? E que não era para nós, não era para a gente se engrandecer, sabe? É para que Jesus cresça e a gente diminua, sabe? E uma coisa que chamou muito a minha atenção quando eu estava lendo foi que Deus não chamou Maria para fazer uma super revolução, sabe? Para pregar para milhões e milhares de pessoas. Não, Deus chamou Maria para ser mãe. E mesmo assim ela permaneceu fiel. Por isso que a história dela é tão extraordinária, sabe? Por isso que, na minha opinião, ela é a mulher mais importante da Bíblia. Porque ela não foi chamada para tanto aos olhos humanos, sabe? Mas quando você vê com os olhos da fé, quando você vê com os olhos espirituais, você vê que ela foi chamada para muito, sabe? Ela gerou o Salvador. E então, para que a gente não possa esperar apenas por coisas grandes aos nossos olhos, sabe? Muitas vezes a gente está aqui e a gente pensa assim: nossa, mas o que eu faço é tão pequeno, sabe? Nossa, mas eu só estou recepcionando as pessoas ali na frente. Nossa, mas eu só sou um diácono. Nossa, mas eu só estou ali dançando, sabe? E que a gente possa entender que quando a gente faz o que o Senhor chamou a gente, aquilo se torna algo extraordinário, sabe? Aquilo se torna algo grande. E eu vejo muito isso assim na vida de algumas pessoas da minha família.
hoje eu estava relendo essa mensagem e daí me veio a vida da minha avó na minha mente, sabe? Que ela é uma pessoa muito, muito, muito boazinha. E eu vejo ela florescer dentro do trabalho dela, sabe? Eu não vejo a minha avó aqui em cima, eu não vejo a minha avó cantando, eu não vejo a minha avó aqui dançando, mas eu vejo a minha avó lá no trabalho dela fazendo a diferença, sabe? Eu vejo a minha avó levando Jesus com cada comida que ela faz para aquele pessoal, sabe? Eu vejo minha avó cuidando das pessoas, mesmo sem ter um título de pastor aqui. Então, que você possa entender para o que Deus te chamou, que hoje você possa realmente florescer, ansiar por isso. Eu sei que o Senhor quer que você floresça hoje, o Senhor está te chamando para esse lugar. Então, eu quero pedir para o louvor vir aqui, eles vão ministrar uma canção e que você possa estar com o teu coração realmente aberto, sabe? Eu peço para que você se coloque de pé agora e realmente se entregue para o que o Senhor vai falar com você agora.